Queridos irmãos, estamos aqui direto dos estúdios da programação Despertai para mais um testemunho especial. A palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 12, versículo 4, diz assim: E direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome. Agora olha o detalhe: fazei notório os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. Então isso que nós estamos fazendo aqui faz parte do cumprimento da palavra de Deus, que diz assim, olha, fazei notório os feitos do Senhor, contai quão excelso o seu nome. E na oportunidade de hoje, nós estamos aqui com a nossa irmã Ana Mariano, lá de São Bernardo do Campo, São Paulo, esposa do presbítero Fábio. Irmã Ana, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vinda à programação Despertai. A paz do Senhor Jesus, pastor Gabriel. A paz do Senhor Jesus, irmãos e ouvintes do programa Despertai. Amém, irmã. Uma alegria para nós receber a irmã aqui hoje, né? Amém, para quem está perguntando assim, quem é o presbítero Fábio, que o pastor Gabriel se refere, o Jesus é lindo. Sim. Se falar Jesus é lindo, todo mundo conhece, né, irmã? Conhece, e o amante das bananas também. É verdade, é verdade. O presbítero Fábio, ele sempre vem para Curitiba e ele sempre sai distribuindo bananas. Sim. Aí para os irmãos. E lá os irmãos cultivam, né, irmã, no Sim. sítio? Nós temos um sítio lá em Pedro de Toledo, né, o sítio Natureza, onde nós cultivamos essa fruta. Os irmãos cultivam as duas coisas lá, tanto a fé... Sim. Porque tem um trabalho lá também. Temos um ponto de pregação lá, né? Que bênção, que bênção. Então, tanto a fé quanto as bananas são cultivados ali naquele lugar. Que maravilha. E tá aí, irmãos, a nossa irmã está aqui conosco hoje para testemunhar das maravilhas do Senhor e compartilhar um pouco, né, irmã, de como Jesus salvou a irmã e fez essa obra de conversão. Mas vamos lá, inicialmente a irmã não nasceu em um berço cristão. Não nasci num berço cristão, né? A minha família veio do catolicismo, né? E ali eu fui batizada, fiz primeira comunhão e segui ali nessa religião. Sim. Né? Meu pai, minha mãe, todos nessa religião. Isso em São Paulo mesmo, irmã? Em São Paulo mesmo. A irmã é natural de qual cidade ali do estado? Santo André. Ah, de Santo André. Isso. E ali eu cresci até os meus 14 anos, né, com a minha família. Sim. Foi quando eu saí de casa, aos 14 anos, né? Conheci uma pessoa, tive um companheiro durante 20 anos. E aí, já não frequentava mais a igreja, né? Tinha uma vida bem, assim, não podia nem falar que era católica. Já não ia mais já não tinha mais uma doutrina. Sim. E aí eu vivi 20 anos com essa pessoa, né? Pai das minhas 3 filhas. Uma vida muito sofrida, pastor Gabriel. Né? Já quero dar um conselho para os jovens, né? Sim. De hoje. Escutem pai e mãe. Minha mãe não queria, né? Não gostava dessa pessoa, me aconselhava muito, filha, não é para você, filha. Apesar assim de não estar nos caminhos do Senhor, mas sempre passou os valores, sim, sempre passou os valores, né? E tentando me segurar, e eu 14 anos, olha só, uma criança, se dizendo apaixonada, e aí fui morar com essa pessoa, 14 anos, pastor. A gente vê muitos jovens aí, né? Até mesmo se desviando dos caminhos do Senhor. Nessa fase, né, iludida com essas coisas. E aí eu fui morar com essa pessoa, vivi com ele 20 anos, foi uma vida muito sofrida, né? Tem aquele ditado, né, eu comi o pão que o diabo amassou. Meu Deus. Porque ele tinha uma vida lamentável, ele vivia no mundo do crime, né? Quando eu o conheci, eu não sabia, depois eu fui vendo, mas ali eu já estava envolvida e não consegui sair mais. Ele era uma pessoa muito ciumenta, uma pessoa muito possessiva, me tirou de perto da minha família e eu vivi para ele esses anos todos. Naquele tempo, quando a irmã, digamos assim, se envolveu, a irmã nem imaginava. Que ia passar por todo esse rosário de amargura, né, irmã? Passei muita coisa, vivi muito assim em porta de cadeia, porque ele vivia nessa vida do crime. Mudei para vários estados, porque em um estado as coisas ficavam ruins e ele mudava para outro. Mudei bastante,
Vivi muito assim em porta de cadeia, fazendo visita. Foi terrível. Oi, mano, aproveitando que a senhora até comentou assim desse conselho, né, essa turma mais nova, a tomar cuidado com essas decisões assim, nesse percurso da vida da senhora, principalmente nos momentos ali de sofrimento, angústia, não atravessava na tua cabeça assim, ai, se eu tivesse ouvido... Se eu tivesse ouvido a minha mãe. Meu Deus. Então fica aqui um conselho para os jovens, né? Ouça a voz de mãe. Quando a mãe fala, pode acreditar. Eu não ouvi e eu paguei um preço muito alto, pastor. Muito alto mesmo. Hoje em dia, a minha alegria é as minhas filhas, né? Sim. Né? Que ficaram desse relacionamento. Mas só eu e Deus sabe o que eu passei. Que angústia, né? Eu passei muita coisa por desobediência. E aí entra a questão também, né, pastor? A desobediência aos pais já vem esse preço altíssimo. Com certeza. Agora, com imagine certeza. a desobediência a Deus. Então, fica aí também, né, um ponto para as pessoas refletirem. Os né? filhos de Eli falaram para... Aliás, Eli, né? Falou para os seus filhos, ó, pecando o homem contra o homem, há quem interceda por ele. Mas pecando o homem contra o Senhor, quem o defenderá? Só que eu tinha um temor no meu coração, pastor. Né? Eu não era cristã, né? Não era firme numa religião, mas eu pensava, quando ele fazia aquelas coisas, que ele saía para fazer algum assalto, porque ele começou com coisas pequenas e depois ele foi se envolvendo do assalto para o tráfico. A senhora meio que acompanhou o trajeto também ali. Acompanhei tudo, acompanhei quando ele ia preso, tive que mudar, olha só, eu tive que mudar de um estado de São Paulo para Pernambuco, porque ele foi preso lá e eu fui com as minhas 3 filhas para poder dar uma assistência para ele naquele estado. Totalmente fora de rota. Sozinha, pastor. Imagina o que eu passei. Foi um preço muito alto. Então, assim, é muito arriscado, né? E eu tinha aquele temor. Eu pensava assim, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Porque eu tô ali junto, né? Tava com ele em toda essa situação. Mesmo discordando, mesmo, né, falando com ele, brigando, discutindo, mas eu estava ali com ele, então eu participava. Eu era conivente com aquilo lá. Então, assim, e eu tinha medo. Claro. Eu, nas minhas orações, né, eu falava para Deus. Estava debaixo do mesmo risco, né? O que está para vir para mim? O que vai acontecer? Meu Deus. A mão de Deus vai pesar. E eu falava para ele. E eu lutei muito, pastor, muito para tirar ele dessa vida. Lutei demais. Até que um dia ele saiu e não voltou mais, né? Ele saiu para voltar para almoçar e não voltou mais. Foi quando assassinaram ele. Oi, mana, aquele ditado que o pessoal diz a respeito da vida do crime, né? Que só tem 2 caminhos. Sim. Ou é cadeia ou é cemitério. É verídico, né? É isso mesmo, pastor. Verídico. E eu falo para o senhor que essa vida do crime, a vida do vício, é só Jesus, irmãos. Não tem outro caminho. Né? Não tem casa de recuperação, não tem cadeia, não tem conselho do homem. É só Jesus que liberta. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Eu fiz de tudo para tirar ele dessa vida, mas eu não consegui. Mas eu hoje, pastor, eu creio, sabe? Eu vejo assim, as peças se encaixarem. E eu creio que foi tudo um propósito de Deus. Hoje eu posso entender isso. Deus tem seus caminhos, né? Tem seus caminhos. É verdade. Aí Deus tirou ele da minha vida, né? Eu fiquei com as minhas 3 filhas. Aí eu fui correr atrás de estudar, de trabalhar, porque ele não deixava. Eu era uma prisioneira, pastor. Eu posso falar para o senhor que eu vegetava. Eu só fazia os gostos dele. E aí eu voltei a estudar, voltei a trabalhar. E foi aí que eu conheci uma pessoa na escola, uma amiga, que é minha amiga até hoje. E aí ela vem daquela minha tristeza, né, toda. Contei minha história para ela, ela também viúva. Contei minha história para ela, ela falou assim, não, você precisa sair dessa tristeza, levanta, erga a cabeça, vamos começar a sair. Ela era crente não, ou não? Não. Meu Deus. Não, bem do mundo. Mas, sem dúvida, era Deus Sim. colocando no caminho da senhora. Olha só, hoje eu vejo que é tudo propósito. Uhum. Ela, não, você não pode ficar assim. Né? Você vai acabar morrendo, olha para suas filhas, vamos sair, a vida está aí, né? Vamos se alegrar. Tudo. E aí eu aceitei o convite, pastor. E ali estudando tudo, mudando de vida, vendo coisas novas, né? Porque eu me juntei com essa pessoa, eu tinha 14 anos. Meu Deus. Eu não conhecia. Eu posso falar para o senhor que eu não conheço o mundo
de verdade lá fora. Eu Sim. conhecia aquele mundinho dele ali. Aham. Perigoso, mas era aquilo ali que eu conhecia. E aí ela falou para mim assim, não, vamos sair. Vou te levar para sair. E me levou num lugar, pastor. Resumindo, neste lugar, eu conheci o presbítero Fábio. Meu Deus. Né? E também desviado dos caminhos do Senhor, né? E eu conheci ele lá. E aí a gente começou a conversar, né? Começamos a ser amigos, tudo, começamos a se conhecer. Uhum. E aí passamos um tempo no mundo, indo para baile, dançando, se divertindo, tudo. Aí começamos a trabalhar junto no comércio. Resumindo, né? E aí, um dia, um amigo dele passou lá e chamou, falou assim, olha, Fábio, vai lá na igreja, eu estou numa campanha, vai lá, né? E aí ele aceitou o convite e me levou, e nós fomos. E aí, nesse dia, quando eu olho, tá o presbítero Fábio lá de joelhos, retornando para os caminhos do Senhor. Sem falar nada, assim? Não, sem falar nada comigo. Não tinha nada combinado. Né? Não, eu fui só visitar. Quando eu vi aquilo, pastor, eu fiquei tão brava. Meu Deus. Aí eu olhei lá na frente de joelhos. Não acredito. Eu falei, não acredito. Agora que eu ia começar a viver, porque para mim aquilo ali eu estava começando a viver. Sim, saindo, liberdade, né, se divertindo, conhecendo pessoas novas, né? Que até então eu nunca tive amigos, nunca saí assim. Sempre confinada ali. Né, sempre, né? E aí eu falei, não acredito. E aí foi quando eu falei para ele. Ele falou assim, eu falei para ele, olha, você vai ser crente? Olha, mas aí é você. Eu não vou ser crente. Você aceitou aí, você voltou, mas eu não quero nem saber. Não conte comigo para isso. Uhum. Eu fiquei muito brava. Imagina. E eu pensava assim, meu Deus, agora que eu comecei a viver, tô gostando, né? Tô me divertindo, tudo. E aí foi indo. A gente começou a visitar a igreja, tudo, né? E aí eu fui, o próprio Deus, né? Começou a quebrantar meu coração. E é interessante aí, né, irmã? Porque assim, a irmã não concordou, digamos assim, em seguir a fé naquele momento, mas permaneceu susto, junto né, ali com ele, né? E eu ainda falei para ele, eu falei assim, eu não vou disputar com Deus. Se eu ver que não dá para mim, eu vou pegar o meu banquinho e vou sair de fininho, você vai ficar. Falou assim eu falei, eu não quero. Eu não quero isso para mim, eu não vou. Uhum. Só que aí, né, o próprio Deus começou a quebrantar meu coração. Quando eu vi, eu já estava indo mais na igreja. Vocês já né? tinham se casado nessa época? Ou não, a gente estava só juntos, só assim, juntos, não tinha casado ainda. E vem essa parte também, pastor, porque a gente conversou, ele falou assim, olha, agora eu voltei para os caminhos do Senhor. Tudo muda. E a gente vai precisar casar. A gente não vai mais poder ficar juntos, nós vamos ter que casar, fazer as coisas certinho. Falei, meu Deus, e agora? E aí Deus foi quebrantando meu coração. Aí a gente se casou. E eu comecei a ir visitando a igreja, tudo, comprando lenço para ele. Já comprei saia, porque eu não gostava, nunca tinha usado uma saia. Nunca na vida, irmã? Nunca, pastor. Eu era uma mulher muito vaidosa. Muito. Meu Deus. Bota. A gente gostava muito do country, né? Na época, né? A gente ia muito nesses lugares. Então, era bota, sabe? Calça. Maquiagem. Muita bijuteria. Meu cabelo impecável. Meu cabelo era vermelho, pastor. Meu assim, Deus, impecável. Eu pintava, assim, a cada 15 dias. Então, assim, eu era muito vaidosa, muito. E aí eu falei pra ele, né? Eu falei assim, meu Deus, né? E agora? O que a gente vai fazer? Ele falou, nós vamos casar, né? Você não é obrigada a nada. O crente sou eu. Sim. Você não é obrigada a nada. Só que Deus foi trabalhando no meu coração. Mana, que sabedoria que Deus deu pro presbítero Fábio. Sim. Porque se ele tivesse, digamos assim, né, feito uma forma de tentar coagir a irmã, de forçar, não, dizer você vai servir a Deus juntamente comigo. Nunca, pastor. Nunca. Ele nunca me falou nada. Que coisa impressionante. Nunca me falou que eu ia ter que usar uma saia. Nunca me falou assim para mim deixar de pintar o meu cabelo. Nunca. Ele nunca precisou falar nada. Deus conhece, né, pastor? Deus tem os seus caminhos, né? Deus tem, Deus assim, tem. eu sou muito grata a Deus por isso, porque Deus, o Espírito Santo trabalhou no meu coração assim de uma forma tão linda. Amém. Sabe? Amém. Hoje eu posso dizer, sabe? Para Deus nada é impossível, né? As pessoas se apegam em coisas tão pequenas, né? Achando, eu não vou conseguir, não vai dar. Dá. Deus trabalha. Se você deixar, Deus trabalha no seu coração de uma forma linda, como verdade. trabalhou no meu. E eu fui deixando as coisas, né, do mundo, e o Fábio foi orando, né?
E aí chegou o dia que nós fizemos um culto de ação de graças lá no sítio. Né? Convidei minha irmã, meu cunhado. E a gente fez esse culto lá. E quando eu ali no culto, quando eu vi, pastor, eu estava caída no chão. Sabe? De rosto. Rendida aos pés do Senhor. Eu estava caída no chão, de rosto no chão. E o Senhor passou um filme, assim, sabe? Na minha mente. Tudo que eu já tinha passado, tudo que já tinha acontecido. Deus falou comigo, assim, de uma forma tão linda. Glória a Deus. E parece, pastor, que era eu e Deus naquele lugar. Ninguém via. Eu caída ali no chão, o culto continuou. E eu ali no chão e vendo aquele filme ser passado da minha vida toda, tudo que eu passei, de tudo que o Senhor me livrou, sabe? E aí acabou o culto. Ninguém me viu. Ninguém falou nada. E aí eu levantei ali do chão. Deus me tomou, sabe? E todo mundo assustou, sabe? Todo mundo ficou olhando assim, falando, o que está acontecendo? E aí ali eu aceitei Jesus, né? Falei assim, olha, vocês não fizeram um apelo, né? Mas eu tô aqui aceitando a Jesus. E aí foi aquela festa. Pelo que eu entendi, estava tomada pela graça, pelo Espírito pastor, de Deus. É uma coisa assim que é inexplicável o que aconteceu ali. Foi igual na casa de Cornélio, mano. Meu Deus, foi inexplicável. No ato da convenção, o Espírito de Deus já tomou a tua vida. Deus me ali. tomou ali. E todo mundo ficou assustado. Falou, nossa, mas o que está acontecendo? E engraçado, enquanto que eu estava caída ali no chão, porque eu literalmente caí, pastor, de rosto assim no chão. Ninguém viu, ninguém me via. Parecia que o culto ali era eu e Deus. Deus tratou comigo ali, sabe? E me mostrou tudo. Passou aquele filme, assim, tudo que eu tinha passado. Que coisa linda, meu Deus. E aí chegou a hora. E a partir daquele momento, ali foi minha conversão. Graças a Deus. Que até coisa hoje. Poderosa. E eu sou grata a Deus, né, por ter acontecido tudo isso. Meu Deus. E a gente estava comentando há um tempo atrás aqui com o presbítero Fábio no estúdio que nesse dia ele estava ministrando. Sim, ele estava pregando. Ele estava ministrando a palavra. Oi, mana, por isso que vale a pena, principalmente para irmãos e irmãs que nos acompanham agora, que talvez tenham um cônjuge que ainda não serve a Deus, ou filhos que ainda não servem a Deus. O mais importante é o testemunho. Sim. Né, irmã? E eu acho assim, pastor, a oração e a sabedoria são chaves. Meu Deus. O Fábio, ele orou muito, eu sei, né? E ele teve uma sabedoria, assim, sabe, muito grande, de nunca me pressionar nada, de nunca me falar nada. Deixar Deus trabalhar do jeito dele. Ele deixou Deus trabalhar. Que lindo isso aí. Mas é tudo um propósito de Deus, né? Eu até brinco com ele. Ele fala assim que ele me ganhou para Jesus. Aí eu falo, eu acho que não é bem assim. Eu fui te buscar lá no mundo. Né? Deus tinha esse propósito. Sim. Sabe, pastor, eu creio que... Eu posso estar enganada, claro, mas eu creio que Deus me tirou daquela vida que eu levava. Foi todo um trabalhar de Deus. Deus me ensinou... Eu sofri muito, pastor. Sofri demais, mas Deus me ensinou muita coisa. É aprendizado, né? Aprendizado, né? E aí Deus me tirou daquela vida que eu levava. Falou assim, agora eu vou te moldar. Eu vou te levar lá no mundo para buscar uma ovelhinha minha que está lá. Meu Deus. Né? Porque quando eu conheci o presbítero Fábio, ele estava desviado dos caminhos do Senhor. Uma ovelha que, inclusive, já tinha passado pelo rebanho. Já tinha passado. Já tinha conhecimento das coisas de Deus. Estava perdida. Estava assim, no mundo assim, da bebida, do jogo. Quando eu conheci ele, ele bebia, ele jogava, ele fumava, pastor. Atribulado de espírito. E aí, falou assim, acho que Deus falou assim, você vai lá e vai buscar ele. E aí você vai dar uma limpadinha nele para mim, porque também foi aquela questão. Quando eu conheci ele, eu falei assim, ó, a partir de hoje você não vai beber, não gosto, né? E você vai parar de fumar, também não gosto. Aí você escolhe. Já foi ajustando as coisas ali. Falei para ele, você escolhe, ou eu ou o cigarro, né? E aí a gente foi dando aquela limpadinha assim, jogo também tirei do jogo. Meu então, Deus. E aí eu falei assim, agora
nós vamos servir o Senhor. E a gente está aí, pastor. Oi, mana, mas a pergunta que me vem à mente agora é o seguinte: a irmã que pintava o cabelo de 15 em 15 dias, nunca tinha usado uma saia na vida, até que a irmã comentou que até então já tinha começado a usar, né? Porque Deus foi trabalhando assim. Mas como foi esse ponto de mudança, assim, que Deus realmente tirou todas essas coisas do coração da irmã? Como que foi esse processo? Nossa, pastor, isso aí foi outro trabalhar de Deus muito grande na minha vida. Eu aceitei Jesus em outro ministério, né? E me batizei lá, tudo. Só que assim, a doutrina, né? Tinha sim a doutrina, porque a gente não pode falar que não tem uma doutrina. Sempre tem. Se você pegar lá o estatuto da igreja, você vai ver que tem uma doutrina, né? Só que, né, as pessoas... A prática é outra coisa, né? E aí eu tava indo ali, continuando na prática de pintar o meu cabelo normal. Respeitava, porque assim, eu sempre tive esse temor. Vai na igreja, vai de saia. Vai no cemitério, né? Vai com uma roupa comportada, num hospital. Eu sempre tive isso comigo. Então, comecei a usar saia para ir na igreja, tudo certinho. Só que o cabelo, pastor... Foi a maior dificuldade. Sabe aquela coisa assim? Todo mundo pinta. Também vou pintar, né? Até então, Deus não tinha falado direto comigo, né? E aí, eu indo nesse ministério, chegou um dia que eu saí da igreja, uma irmã chegou para mim e falou assim: irmã Ana, o que foi você pintar seu cabelo? Aí, né, o orgulho, a vaidade, né? Eu falei, por que, irmã? Ela falou assim, ai, seu cabelo é tão lindo. Eu quero pintar meu cabelo dessa cor. Aí já falei para ela a cor, a marca, aonde eu pintava, né? E toda alegre. Porque você receber o elogio de uma mulher... É difícil, pastor. E é muito bom. E aí fiquei toda vaidosa ali, expliquei tudo para ela. Na hora que eu acabei de falar, pastor, aquela voz soou no meu ouvido. E me disse assim, não toque mais no seu cabelo. Meu Deus. Naquele dia, pastor. Eu ainda estava no antigo ministério. A irmã tinha acabado de ser aprovada, né, por outra pessoa. Sim. E imediatamente a reprovação do céu veio. E eu fiquei veio. tão feliz, pastor. Ela falando, nossa, seu cabelo é lindo demais. Né? E eu toda orgulhosa falando. Mas na hora, pastor, Deus repreendeu. Não toque mais no seu cabelo. Não pinte, não corte, não toque mais no seu cabelo. E aí eu assustei, olhei assim, porque até então, né? Tava convertida, né, pastor? Claro. Assim, toda a experiência para mim foi... Era tudo novo. Tudo novo, né? Aí eu olhei assim, fiquei sem graça, sabe? Ainda ela perguntou pra mim, o que foi, mano? Eu falei, não, nada. Ah, então peraí, essa voz falou com a irmã? Falou na hora. A irmã tava comigo lá. Meu Deus do céu. Eu me alegrando com a irmã lá e eu escutei. Tanto que eu olhei assim, aí me assustei. Jogou um balde d'água. De novo, pastor. Tipo assim, você não entendeu? Eu vou repetir. Deus. Não toque mais no seu cabelo. Aquilo para mim foi assim um balde de água gelada assim. E aí eu comecei a pensar naquilo. Aí comecei a pensar e aquilo me veio um temor muito grande. Falei, meu Deus, foi Deus que falou comigo. Não tinha ninguém aqui, foi Deus que falou comigo. E a partir daquele momento, pastor, eu não tive mais assim vontade de pintar o meu cabelo. Eu fiquei com aquele temor, com aquele medo. Sim, sim. Mas mesmo assim, ainda a vaidade falava um pouquinho mais alto. É a luta, né? Aí outro detalhe que eu vou contar para o senhor. Já vindo para o nosso ministério, né? Ainda tinha aquele desejo de pintar tudo, né? Quando for para vir para o nosso ministério, o pastor conversou com a gente, tudo. E aí falou assim, olha, eu conheço vocês já visitam o ministério. Eu estou alegre com a vinda de vocês. Vejo que vocês seguem direitinho. Então, assim, vocês vão entrar em comunhão. Conversando comigo e com o Fábio lá em casa. E aí, na hora, me bateu uma tristeza, pastor. Aí, porque ainda estava o desejo no meu coração. Embora que eu não pintasse, mas eu tinha aquele desejo, aquilo me incomodava, me entristecia, sabe? E aí eu falei assim para ele, pastor, o Fábio vai entrar em comunhão, mas eu não posso. Aí ele falou, não, irmã, mas por quê? Né? A irmã está indo na igreja, está tudo certo, tudo. Eu falei assim, eu não posso, porque eu tenho uma luta com o meu cabelo. Né? E eu ainda não consegui me libertar. Aí ele falou, amém. Chorou ali comigo, né? Falou assim, essa luta sua é minha, nós vamos orar,
Nós vamos batalhar juntos e você vai conseguir. Falei, amém. Não entrei em comunhão, aguardei mais um pouco. Outro detalhe, fui visitar uma igreja lá em Jordanésia. E indo para lá, e ele tinha explicado para mim, falou, irmã, por enquanto, a irmã não pode ter oportunidade, a irmã vai ficar sentadinha, não aceite oportunidade, fique tranquila, né? Não vai entrar em comunhão, tudo bem. Aí eu vim visitar essa igreja com o presbítero Edielso. E eles são muito amigos da gente, eles sabiam da minha luta, tudo. E aí ele chegou para mim, chegou lá na hora da igreja, ele tomou o altar e falou assim, eu queria dar uma oportunidade para a irmã Ana. E eu assim, pastor, para ele, sabe? Toda desconcertada assim. E parece que ele não via. Ele, irmã Ana, com a oportunidade. E eu lá, me escondendo, porque eu sabia, olha, eu tinha temor, eu tenho muito temor. E tinha já, nessa época. Eu falei, não, o pastor falou que eu não posso, eu não vou ter oportunidade. E eu me abaixava e me escondia e fazia assim, e ele, nem, irmã Ana. Meu Deus. Pastor, eu ouvi a voz de novo. Falou assim para mim, vai lá, pega no microfone e fala por que você não pode ter oportunidade. Eu toda desconcertada, levantei do banco, morrendo de vergonha, né? Aí fui lá, peguei no microfone e falei, irmãs, eu estou aqui. Eu não vou orar, eu não vou louvar, mas eu estou aqui para falar para os irmãos que eu não posso ter oportunidade. Porque eu tenho uma dificuldade, eu pinto o meu cabelo. Olha, pastor. Aí todo mundo ficou assim, sabe? Sem entender. Aí eu ainda falei assim, alguém aqui pode estar perguntando, nossa, mas pintar cabelo é pecado? Mas eu quero te dizer, minha irmã, que o pecado é a desobediência. Então, eu não quero ser desobediente. Meu Deus. Agradeço a minha oportunidade, sentei no banco. E aquilo rendeu tanto, pastor. Pessoas deixaram de pintar o cabelo. Pessoas não esquecem do testemunho. Não era Deus tratando só com a senhora, não, com outras tinha pessoas que ali que precisavam. Olha só, porque pastor, assim, mano, da perspectiva humana, não faz sentido. Não faz sentido. Fazer uma coisa dessa, não. Sim. Faz. Então, Meu assim, Deus. tinha alguém ali que precisava ouvir aquilo, né? Hoje eu entendo. Na hora, para mim, foi uma vergonha. Mas, hoje eu entendo que é o trabalhar de Deus. Meu Deus. E a gente está aí para servir, né? Para testemunhar, como eu estou fazendo hoje. E a partir dali, Deus... Acabou, pastor. Acabou. Deus foi o ponto tirou. final. Tirou. Que coisa Quem tremenda. me conhece, né? Assim, no mundo, lá fora, quem me conhece não acredita. Muitas pessoas até zombam, né, pastor? Sim, não compreende. O homem natural assim, não compreende as nossa, coisas Ana, de Deus. o que aconteceu com você? Você está tão velha, tão acabada, né? O Mas isso não me afronta. atinge, né? A gente sabe que é o próprio inimigo querendo claro. te abater. E hoje eu posso dizer assim, com toda a convicção, isso não me faz a menor falta. Meu Deus, livre, mano. Livre. Coração limpo. Quem me conhecia sabe, pastor, eu era muito vaidosa. Eu tinha uma caixa, assim, de bijuteria, sabe? Tudo combinando. O presbítero Fábio comentou que você tinha um baú. Tudo combinando, tudo assim, o cabelo assim, impecável, né? Maquiagem. Então, assim, graças a Deus. E o melhor de tudo, que eu sou muito grata a Deus, que foi o próprio Deus, o Espírito Santo, que limpou meu coração de tudo isso. Então, assim, a gente vê, tem pessoas que se apegam nessas coisas, né? E se torna um verdadeiro impedimento para elas servirem a Deus, mano. Sim, impedimento para servir a Deus, né? Mas, graças a Deus, estamos aí, libertas. Glória a Deus. Irmãos, que testemunho lindo, vibrante da nossa irmã Ana. Irmã Ana, a tua palavra final para os irmãos, as irmãs que estão acompanhando agora e ouvindo esse testemunho especial. Pastor, o que eu posso dizer? Servir a Deus é bom demais, irmãos, né? Eu que sempre fui, assim, muito triste, né? Muito, assim, oprimida. E quando eu aceitei Jesus, eu vi uma nova vida, né? E eu quero aqui dizer e repetir novamente, para Deus nada é impossível. Às vezes você está aí numa luta, achando que não vai conseguir por um motivo ou outro. Entrega seu caminho para o Senhor.
Entrega tudo nas mãos de Deus. A palavra-chave aqui hoje é oração e sabedoria, né? Que nós tenhamos assim sabedoria para lidar com todos os problemas e com coisas tão pequenas que a gente torna tão grande. É verdade. Né? É entregar nas mãos de Deus, né? Para ele nada é impossível. Para ele nada é impossível, pastor. Amém. Né? Oi, mana, eu me alegrei demais ouvindo esse testemunho da irmã. São tantos testemunhos, pastor, são tantas coisas que o Senhor fez na nossa vida, sim, né? Sim, sim. Se a gente for falar, mas eu sou muito grata a Deus por tudo. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, olha, tá aí o testemunho da nossa querida irmã Ana, esposa do presbítero Fábio, partilhando conosco de como Jesus transforma, de como Jesus muda. E a gente quer agradecer, irmã Ana, pela disponibilidade que a irmã teve de aceitar o nosso convite e gravar conosco esse testemunho. Amém, eu que agradeço. Amém. Deus abençoe você que esteve do outro lado nos acompanhando, o irmão Gabriel que esteve aqui nos eficientes trabalhos técnicos, e vamos agora fechar esse testemunho especial com louvores ao nome do Senhor Jesus. Minha vida foi uma procura, com a alma cheia de agruras, eu chorava tanto, tentando achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quantos desenganos. A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia, quanto sofrimento. Foi ferido, também humilhado, por amor ele sofreu calado todos os momentos. Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então queima, Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa, Jesus, deixe a minha alma pura. Toca, Jesus, toca, toca fundo no meu ser. No seu amor me surpreenda. Quero sentir sua presença nos seus abraços de poder. A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia, quanto sofrimento. Foi ferido, também humilhado, por amor ele sofreu calado todos os momentos. Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então queima, Jesus, queima, queima toda a amargura.
Jesus, deixe a minha alma curar. Toca, Jesus, toca, toca fundo no meu ser. No seu amor me surpreenda. Quero sentir sua presença nos seus abraços de poder. Amém. Temos a oportunidade em nome de Jesus.